Shalom a todos, Shema Israel. Esse é o Yair Levi. Outro cantor maravilhoso. E o Yair Levi é da tribo de Levi. Depois no final nós escutamos mais um pouquinho, tá? Tá na playlist do canal. Eu depois que eu aprendi que apertando no K no teclado, pausa, fiquei muito feliz. Bom, então shalom a todos. Hoje nós vamos trabalhar sacrifícios, capítulo 23, da segunda parte que é conteúdo e estrutura e conteúdo do Talmud essencial. Mas antes disso, eu quero pedir desculpas por um erro muito grosseiro que eu cometi sobre o Rabino Adin Staunsaltz, Even Israel, que eu amo tanto. Ele é o autor deste livro, né? Do nosso manual de como conhecer o Talmud. Não é o Talmud. Por que eu quero pedir desculpas? Porque eu fiz o short sobre umas palavras que ele colocou, falando da nossa singularidade, né? Umas palavras uma grande frase dele, né? Sobre a nossa singularidade, sobre nós pensarmos que o nosso destino está marcado, ou que nós podemos mudar tudo. Nem uma coisa nem outra, nós somos singulares, nós somos únicos. E embora muitas coisas possam parecer pré-determinadas, e algumas coisas estão mesmo, da mesma maneira que o nosso destino pode ser pré-determinado, o nosso livre-arbítrio é o responsável por mudar as diretrizes, por fazer diferente. O veredito final da nossa vida, das coisas, como elas devem acontecer e se vão acontecer, é nosso, né? Porque Hashem é bondoso e porque Hashem não nos colocaria no mundo se fosse para tudo estar escrito. Eu costumo dizer que a nossa vida, ela tem uma introdução, ela é um texto com uma introdução e ela tem dois finais, às vezes tem mais, mas ela tem dois finais. Quem vai determinar esse final desse ciclo da nossa vida é o desenvolvimento desse texto. O desenvolvimento vai dar a conclusão. Então, é no desenvolvimento da nossa vida, é no decorrer da nossa vida que nós mudamos, que nós direcionamos ela para esta ou aquela conclusão, para este destino pré-determinado pelas estrelas, que não é, ou determinado pelas nossas atitudes. Então a frase é maravilhosa, as palavras do Rabino Adin Staunsaltz, e eu aproveitei porque um short de uma das últimas perguntas que me foi feita, que eu pedi para fazerem perguntas no Instagram, que nós íamos responder como short, e foi justamente uma pergunta, e é para você que eu acabo respondendo isso, pessoa que perguntou, afinal de contas, quem é ele, quem é esse escritor desse livro, porque eu não o conheço, a pessoa falou mais ou menos assim. Então, eu quis, em palavras, são palavras tiradas do livro A Rosa das 13 Pétalas, do Rabino Adin Staunsaltz, e dizer para vocês e para a pessoa que me perguntou que não nascem pessoas como ele todos os dias. Ele foi, ou ele é, porque pessoas assim, elas só falecem mesmo, elas falecem o corpo como nós, mas elas ficam no nosso coração e elas ficam nas coisas, no legado que elas deixaram, como os ensinamentos, os livros, enfim. Então é como se elas fossem um pouco mais vivas do que aquelas pessoas que falecem, mas não deixam coisa nenhuma dentro do coração de ninguém. Acho até que nem existe pessoa assim, mas... Então essas palavras que está na Rosa das 13 Pétalas, eu quero te responder que ele foi cientista, físico, matemático, filósofo e um dos maiores, se não o maior, rabino da nossa geração.
No começo dos vídeos do Talmud, eu falei que ele mora em Jerusalém, falei tudo no presente, né? E, na verdade, ele faleceu em agosto de 2020. 2019 foi um ano muito conturbado para minha pessoa. E este livro eu comprei em 2019. 2020 foi um ano conturbado para todos nós. E quando eu fui falar sobre ele no começo dos vídeos, eu me perdi, eu me enganei, eu errei. Então, eu peço desculpas. Ele faleceu em 2020, mas para mim é como se não fosse nada, como se ele estivesse vivo. Eu tenho muita admiração pelo Rabino Adinishtal Saltz Even Israel. E ele tem uma carinha tão fofinha. Eu vou mostrar, eu acho até que eu vou colocar na capa do... Olha só. Ele era muito fofinho. Então, nós vamos falar agora sobre sacrifícios. Sacrifícios no Talmud, capítulo 23, do Talmud Essencial, um manual para nós conhecermos o Talmud. E como eu disse para vocês, é muito básico, mas é muito concentrado. E como nós estudamos tanto nas parashiot, nós estudamos sobre as leis, nós falamos sobre sacrifícios, isso no decorrer do ano, né? As leis começam em Mishpatim e vão... chega em Terumá, estamos acho que Tetzaveh fala de sacrifícios, um pouco depois nós vamos ter muito isso dentro do próprio estudo das porções semanais para quem estuda. Então, assim, os sacrifícios foi muito falado também por Maimônides. Nós não vamos entrar nisso, nós vamos pegar aqui o Talmud Essencial e vamos fazer um apanhado. Ele é mais comprido do que os outros, ele é mais comprido por quê? Porque os sacrifícios eram muito importantes. E nós vamos ler o Talmud e eu quero deixar aqui no final um vídeo também para vocês sobre uma Mishnah. Mas nós vamos agora, então, começar com sacrifícios, tá? Nós já vimos leis criminais e tudo mais, então vamos começar. Tenham todos um ótimo dia. Se vocês estão começando o dia comigo, né? Boker Tov, se for à tarde, Tzaharim Tovim, à noite Erev Tov. Assim que vocês forem assistindo ao vídeo, os vídeos. Bom, eu vou ler no final a frase que eu disse no short, caso alguém não tenha visto, mas é importante e que fique respondido. Ele é um dos maiores, ele é um dos maiores rabinos da nossa geração. Eu peço desculpas por eu não ter deixado claro que, na verdade, ele faleceu. E eu disse em algum vídeo lá no começo, se eu não me engano, que ele ainda vive. Ele só nos nossos corações mesmo, tá? Então, vamos lá, sacrifícios. Tanto a lei escrita como a oral dedicam extenso espaço às leis sacrificiais, extremamente importantes. Nós vamos entender por quê. Não é a matança que é importante, mas o porquê do sacrifício em si. E, inclusive, o porquê de determinado animal. Isso nós também vemos na Parashá. Acho que da semana passada, nesse momento, mas como é atemporal aqui o YouTube, você pode estar estudando qualquer outra Parashá nesse momento e assistindo. Bom, a tradição profética condena redondamente os que substituem as mitzvot do judaísmo pela oferenda de sacrifícios. Não é para substituir, tá? Mas, ao mesmo tempo, os profetas nunca objetaram aos sacrifícios como tais. Quer dizer, eles nunca se colocaram contra os sacrifícios, tá? Mas condenaram o fato de você trocar uma mitzvah por um sacrifício, tá? E também denunciaram os que estragavam os sacrifícios ao escolherem animais com defeito. No período do Segundo Templo, os sábios declararam que o mundo se apoiava em três coisas: a Torá, o culto do templo e as dádivas caridosas. Quem aqui acompanha a ética do Sinai, porque a vote, e em ordem, viu que nós falamos sempre em três coisas. Esses três pilares aqui é a Torá, é o estudo da Torá, tá? Lá no Pirkei Avot, é a Avodá, tá? E Gemilut Hassidim. Isso está na Mishnah 2 do capítulo 1, tá? Da Ética do Sinai. Então eu vou colocar aqui o vídeo
no final, para quem não viu, ir lá dar uma olhadinha nesses 3 pilares, tá? Que é o estudo da Torá, que é Avodá, que hoje são as preces e orações, porque não existem mais os sacrifícios, e Gemilut Hassidim, que é a bondade, que é a caridade como justiça social. Não simplesmente uma caridade, é uma palavra um pouco ruim, né? A atitude profundamente emocional em relação ao ritual no templo não perdeu sua intensidade após a destruição do templo. E realmente era emocional mesmo, esse vínculo que existia, né? Não somente os judeus continuavam a rezar pela reconstrução do templo e a restauração do culto e dos sacrifícios na prece Shmoneh Esrei, aqui nós vimos Shmoneh Esrei, e em parte da oração de Musaf, em ocasiões cerimoniais. Quero ver se eu marquei aqui, marque que eu tenha marcado, sobre onde é que está Shmoneh Esrei. São as 18 preces, tá? Shmoneh Esrei. Tá? Desculpe, são as 18 bênçãos. Então, lá no capítulo 16, tá? No capítulo 16, preces e bênçãos, nós falamos em Shmoneh Esrei. Então, eu vou colocar no final tanto para vocês irem lá procurar, tanto o vídeo da Mishnah, tá? Quanto do Pirkei Avot, Ética do Sinai, quanto o capítulo 16, preces e bênçãos, para vocês reverem sobre Shmoneh Esrei e vocês reverem sobre os 3 pilares, tá? Estudo da Torá, Avodá e Gemilut Hassidim. Então, vamos lá. Bom, na prece Shmoneh Esrei e em parte da oração de Musaf em ocasiões cerimoniais. Como continuaram a discutir, tá? Eles também continuaram a discutir e emendar as leis de sacrifício. A despeito da distância histórica e geográfica, os sábios babilônios devotavam considerável atenção às leis sacrificiais. Deve ser considerado como se ele próprio houvesse oferecido um sacrifício. De acordo com isto, toda uma ordem do Talmud babilônio é dedicada a esse tema. Esse tratado do Talmud babilônio, que é justamente o Talmud que nós mais falamos aqui, é o tratado de Kodashim, tá? Não é só sobre os sacrifícios, mas ele se detém nos sacrifícios, tá? É dedicado a esse tema. Em linha com a orientação geral do Talmud, não encontramos tentativa sistemática de explicar a base ideológica da injunção do sacrifício, e a questão só pode ser entendida através de indícios dispersos através do texto e de vários comentários escritos no correr dos tempos. Foram interpretando, né? Os filósofos, eu tenho essa mania de falar filósofos, os sábios, os mestres, os rabinos, foram interpretando os sacrifícios e ao longo do tempo isso foi ficando mais claro, tá? Do porquê, o que significava, porque o sacrifício é muito simbólico, né? E muito profundo. Parece haver 3 elementos básicos para o sacrifício: o ato de dar, a substituição e a aproximação. Deixa eu pegar uma água, nós vamos ver as 3 coisas. Aqui. As 3 coisas bem importantes. Para o Atado, né? O reino Mele Haolam, Shakon e Riad Dvaró. Nós temos comentários do Urash, nós temos Maimônides se aprofundando, nós temos muita coisa sobre os sacrifícios, tá? Então, o ato de dar, isso é bem importante. De dar o quê? Quando havia o sacrifício. Dar o quê? A ideia de dar implica que aquele que pratica o culto renuncia a algo de seu, dado como presente a seu Criador. Ele renuncia a algo que é seu e dá de presente ao seu Criador. Com base nessa ideia, um poder dar muito, um poder, desculpe, um pode dar muito e outro pouco, contanto que seu coração esteja voltado para os céus. Uma vez que o que conta não é a qualidade
do sacrifício, mas o esforço praticado por quem o oferece, a pequena oferenda do pobre pode valer mais do que o grande sacrifício do rico. Porque ter esses animais, esses quadrúpedes, para poder fazer o sacrifício, você precisava tê-los, né? Então, assim, ter mais posses, né? E não é isso que importa para Hashem, né? Eu quero aquele que é mais rico, que vai doar muito mais, é mais importante. Não, não é assim que funciona. É como quando nós dizemos assim, nossa, deu tudo o que tinha. Deu tudo o que tinha para fazer uma mitzvah. Não é para dar tudo o que tem, tá, gente? Mas é uma maneira de falar. E aquele outro que deu muito menos, mas ele podia dar muito mais. Então não há essa comparação quantitativa, qualitativa do sacrifício, e sim a pequena oferenda do pobre pode valer mais do que grande sacrifício do rico, porque o que conta é o esforço, né? O esforço da pessoa. Então esse é o ato de dar. A substituição é bem importante, porque a substituição tem a ver com uma pena, por exemplo, tá? Nós vamos ver a substituição. Outro conceito básico é a substituição. O sacrifício substitui o autossacrifício ou a morte, quer dizer, sacrifica o animal e não se autoflagela, não se sacrifica, né? Você substitui, né? O pecador merece morrer por seus pecados, mas a Torá lhe concede a oportunidade de oferecer um sacrifício em lugar disso, né? Com a condição de que ele compreenda que este simboliza o sacrifício de si mesmo. Então, quando ele vai fazer o sacrifício por um pecado, ele precisa compreender que isso simboliza o sacrifício de si mesmo, e tem que haver uma tchuvá muito séria, profunda e sincera, né? Tudo o que é feito para o sacrifício deveria ter sido feito ao próprio que o oferta. Nesse caso, essa abordagem está implícita nos Midrashim e é expressa na história do sacrifício de Yitzhak. Lembram, né? Quando Abraão quase sacrifica Yitzhak. Aqui é um simbolismo muito importante. Então aparece o bichinho e ele que é sacrificado em lugar, né? Aparece o carneiro e em lugar de Yitzhak, em lugar deste sacrifício de comunhão com Hashem pela fé, dessa prova de fé, de emuná e confiança e crença nele, aparece o carneiro e ele aqui é substituído, não é? Bom, em que um carneiro é posto no altar e sacrificado no lugar dele. Os sábios talmúdicos falam frequentemente das cinzas de Yitzhak, que são o alicerce do altar, com referência ao carneiro sacrificado em vez do filho de Abraão. Agora a aproximação. Então nós falamos no ato de dar, né? Na substituição, agora a aproximação. O que é que o Talmud quer dizer com aproximação? Nesta esfera, sempre se frisa que o sacrifício por si só não pode expiar pecados e só pode ser oferecido depois que o pecador se arrepende, né? Então, primeiro você vai precisar se arrepender. Essa tem a chuvá e a techuvá. Arrependimento do ato e retorno a Hashem, as duas coisas juntas é que significam esse grande arrependimento sincero. Aí sim você pode fazer o sacrifício, né? Senão de nada vale, é da boca para fora. Seja exprimido arrependimento e jurando jamais tornar a pecar, em casos de pecados contra os céus. Seja pela restituição do que foi furtado, em caso de pecado cometido contra seus semelhantes. Um sacrifício de expiação oferecido depois do ato de penitência era considerado o mais profundo e básico sacramento ritual. A oferta do sacrifício, o derramamento do sangue no altar e a queima da carne são cerimônias de comunhão e aproximação com Hashem. E esse aspecto é fortemente encarecido quando quem oferece o sacrifício come parte da carne. Neste momento, o que sacrifica comunga com Deus e é uno com Ele. Isso é nos sacrifícios de expiação. Os sacerdotes
ou outras pessoas que estejam oferecendo sacrifícios participam simbolicamente da refeição. As leis de sacrifício, como aparecem na própria Torá, particularmente em Vaikra, tá? Vaikra é Levítico. São abrangentes e complicadas, embora não exaustivas. Existe indubitavelmente uma tradição sacerdotal extremamente pormenorizada sobre como lidar com cada tipo de sacrifício. Tudo muito explicado, tá? Muito explicadinho. E no Tratado de Kodashim também, tudo muito especificado. Tanto no concernente à cerimônia em si, como as várias falhas que poderiam ocorrer no próprio sacrifício. Então, assim, é complicado para nós que lemos, para nós que não fazemos ou que não fizemos no passado, enfim. Mas entendam que uma tradição, quando ela nasce, e você nasce e cresce na tradição, quando eles foram aprendendo, né? Quando a Torá foi ensinando o povo a fazer as coisas, isso foi integrando, foi internalizando, como eu sempre falo. Nós precisamos internalizar as coisas. E aí, então, era simples, não era assim, era complicada, mas não era extenuante, eles conseguiam fazer, estava muito explicado, isso foi ficando muito mais explicado, né? E o Talmud deixa isso muito claro no Tratado de Kodashim. Os sacrifícios eram rejeitados quando o animal tinha defeito, ou quando o pensamento ou intenção não eram dignos, o que invalidava a oferenda. Veja que em todos os nossos estudos, pensamento, fala e ação são quase uma coisa só. A nossa fala é a consequência do nosso pensamento e a nossa ação é a consequência da nossa fala que veio do nosso pensamento. Até na era talmúdica, as leis dos sacrifícios eram consideradas como as mais complicadas do Talmud, tá? Até na época talmúdica, e ali eles esmiuçaram isso, né? Como certo sábio disse a um de seus discípulos, aspas, do ponto de vista de gravidade, problema tão difícil se inclui nas leis dos sacrifícios. A complexidade resulta não apenas da abundância e emaranhado de minúcias, mas também das teorias intelectuais básicas subjacentes a esse tipo de lei. Então aqui eu vou dar mais um adendo sobre eram complicadas, mas estavam esmiuçadas. Tinham muitas minúcias, mas elas estavam ali. É como se tivesse assim, primeiro faça isso, segundo faça aquilo, terceiro faça aquele outro. Se for um sacrifício de pecado é assim, se for de expiação é assim, se for de oferenda é assim, se for de... Entende? Tudo muito explicado, embora complicado, muito explicado. Tá? Por exemplo, ao contrário da lei civil, que é essencialmente racional, as leis de sacrifício baseiam-se em tradições e costumes muito antigos, para os quais não existe explicação evidente. Veja que nós estamos no Talmud e o Talmud é muito antigo. E o próprio Talmud diz que as leis de sacrifício eram muito antigas, porque elas são da Torá, né? E elas são da Torá. E se nós nem vamos entrar no assunto se de repente... E Abraão? Abraão não foi lá sacrificar Isaac? E, pois é, mas quando Abraão estava vivo, a Torá não tinha sido entregue ainda. Então veja que a antiguidade, o sacrifício começa com o homem, eu acho, né? No período talmúdico, encarecia-se que a diferença de outras alahot, leis, as leis dos sacrifícios deveriam ser estudadas e analisadas com grande cuidado, e que nesta área nem sempre eram eficazes métodos de estudo apropriados em outras esferas. Então está lá estudando sobre as leis civis, está lá estudando sobre, sei lá, qualquer outra coisa, não cabia muitas vezes ou quase todas as vezes as leis de sacrifício, tá? Os eruditos apresentaram amplas provas de que métodos alárricos relevantes e aplicáveis a lures não podem ser empregados em deliberações sobre as leis dos sacrifícios,
que constituem um mundo à parte. Ao mesmo tempo, o douto, que se aprofunda razoavelmente neste campo, começa a discernir um tipo especial de lógica que pode servir de base a exames mais profundos. Vejam que, com o decorrer dos anos, dos séculos, nós evoluímos. Nós evoluímos como comunidade, como sociedade, assim pelo menos deve ser, né? Evoluímos como pessoa. Então, as leis de sacrifício, elas não, elas iam além de uma lei simplesmente agora que furtou você faz isso, agora, porque mexia com todos os sentidos do ser humano. Tanto é que na construção do terceiro templo, o qual todos nós esperamos que aconteça, logo, não se tem a ideia, não se tem o comentário, não se tem um veredito sobre se os sacrifícios animais vão acontecer novamente. Porque as pessoas também criaram emoções diferentes com relação aos animais, com relação a rituais práticos, esotéricos, mas aparentemente materiais, de compra, enfim. Então, isso tudo é talmúdico aqui. Nós não podemos dizer, vai ser assim com o terceiro templo, ou simplesmente vamos continuar fazendo simplesmente as preces e as orações, que embora elas não venham a terminar, se tiver sacrifícios, nós não podemos dizer se existirão os sacrifícios. Critérios. Aqui os critérios dos tipos diferentes que existiam. Vamos lá. Adine Staunsaltz, me desculpe. Bendito ele. Critérios. Os muitos, de abençoada memória, como se diz, né? Os muitos tipos diferentes de sacrifícios são classificados na Alahá segundo vários critérios. Existe clara diferenciação entre sacrifícios públicos, os que se oferecem em tempos determinados, tá? Daí seria como o sacrifício tamid, oferecido a cada dia, ou o sacrifício musaf, que somente são oferecidos no Shabat ou nos dias santos. E sacrifícios privados, tá? Os privados sejam obrigatórios, oferecidos por indivíduos para expiar pecados ou como ato de purificação mesmo. Sejam oferendas espontâneas, sem outra motivação. Então, olha só, muitos critérios, porque muitos tipos. Também havia subdivisões em oferendas de Zevar. Zevar é boi, ovelha ou quando ou ave, tá? Ave de criação. E a minha, farinha de trigo ou cevada. Além disso, existiam classificações por grau de santidade dos sacrifícios, determinada por outros critérios. Assim, fazia-se uma distinção entre oferendas por pecado, como eu disse antes, tá? Como no dia da expiação, cujo sangue era levado ao Santo dos Santos, e tinha templo, né, gente? Outros sacrifícios, conhecidos como os mais santos dos santos, particularmente sagrados e que só eram consumidos na medida em que fossem comíveis pelos sacerdotes do templo. E sacrifícios de menor santidade, a maioria que podiam ser comidos pela pessoa que os oferecia. Agora eu estava pensando numa coisa que não tem nada a ver, mas vou falar aqui, porque eu fiquei, deve ter percebido, estou um pouco tristonha, né? Porque eu fiquei triste de não ter levantado essa possibilidade, de não ter visto isso. Já faz uns 2 meses, não faz um mês que eu soube, porque eu fiquei bem longe da mídia naquele tempo, fiquei, sei lá. Mas, por outro lado, eu fiquei triste por ter errado aqui, dito que ele estava vivo. Ele não estava vivo, ele estava vivo em 2019, quando eu estudei o Talmud, mas ele não estava entre nós em 2020. Então eu fiquei um pouco triste mesmo, porque eu errei isso. Por isso eu pedi desculpas. Ao mesmo tempo, aqui lendo o trabalho dele, eu fiquei pensando, nossa, olha que bom! Eu tratei do estudo, vamos fazer isso com as pessoas que falecem e que nós gostamos. Eu tratei do estudo, e tratei dos vídeos, e tratei dos ensinamentos do Senhor
Adenis Townsend, vocês podem ver que todos os vídeos eu falo com carinho o nome dele, Even Israel, e que eu o mantive vivo. Nossa, que poder você tem! Todos nós temos. Quando nós exaltamos, quando nós estudamos, quando nós falamos bem, né? Lembra? O falamos bem, daí então não é nem Shimirat Lashon e nem Lashonará. É falamos bem da pessoa, levamos o ensinamento dela adiante, ela continua viva. Então, assim, ele está bem vivo, né? Aqui no meu estudo ele está bem vivo. Bom, onde é que estou aqui? A ordem Kodashim é o tratado de Kodashim que eu disse no começo, sobre o tratado que existe dentro do Talmud, e eu quero dizer para vocês, inclusive, aqui, ó, vamos procurar aqui, que este livro é maravilhoso, e ele diz, onde está o tratado? Tratado de Kodashim. Kodashim. Aqui, a ordem Kodashim, tá? É enorme, tá? Aqui nós temos Tamid, quero mostrar para vocês como ele é colocado no livro e de forma maravilhosa. Ele vai dizer o nome do tratado, o número de capítulos da Mishnah e o número de folhas no Talmud babilônio. E aqui nós temos a ordem Kodashim. Tá vendo? Tá dizendo tudo, o número de Mishnah, o número de páginas que tem, tudo. Olha só. Ficou bom? Ó. Tá? E tem mais aqui do outro lado. A ordem Kodashim. Não, é maravilhoso esse rabino Adenis Townsend. Então vamos lá. Então, como eu estava dizendo, a ordem Kodashim não trata apenas de sacrifícios ou diversas desqualificações. Trata igualmente de princípios que esclarecem a natureza de vários pecados que requerem oferendas e expiação. É uma regra básica, com muitas outras exceções, que um homem não pode oferecer um sacrifício por uma ofensa cometida com intenção dolosa. Nós vimos lá atrás, desde a da época da Torá, então existia a pena capital, né? Existia a pena de morte. Nós terminamos agora as leis criminais. Então você não podia, por intenção de ter matado, ou por intenção de ter lesionado aquela pessoa, intenção de ter, né? Você não poderia oferecer um animal como sacrifício se você tinha a intenção, né? Essa substituição não existia, porque aí fica muito fácil. Eu vou lá, mato uma pessoa e mando em vez de ter a pena de morte para mim, eu vou lá e sacrifico um animal, dou em sacrifício um animal e ele substitui a pena que seria minha. Isso não tem nexo, né? Este efeito tem de ser punido pelo homem, isto é, por um tribunal, e somente em casos em que a corte não o possa fazer por falta de prova suficiente, o pecador é punido pelos céus. Nessa parte quero lembrar que nós vimos aqui também, não sei em que vídeo, aquela história da cobra. Então eu entro num recinto, e lá dentro existe uma outra pessoa, então somos duas pessoas e uma está morta, esfaqueada, sei lá. Estou eu e você. Eu posso sair dali e dizer que você matou, não é? Mas você pode sair dali e dizer que fui eu. Então, como é que o tribunal vai ter certeza se a testemunha ocular, que é a chave para tudo, para desmembrar esse crime, justamente somos nós dois, estávamos só nós, e um vai culpar o outro, ninguém assume. Então, nesse momento, o culpado, o mentiroso, é picado por uma cobra e morre. Eu adoro essa história, porque aí é a mão de Hashem. Bom, não tem como os homens decidirem que você é o inocente e o outro é que é o culpado, então uma cobrinha pica o culpado e aí está tudo certo. Pronto, a pena capital. Pelas mãos de Hashem. Compreendam bem isso, tá, gente? Não levem para o lado cruel. Só se oferecem sacrifícios por ofensas involuntárias, no caso das ofensas, né? Ofensas deliberadas não podem ser expiadas apenas por sacrifício,
Por outro lado, se alguém peca por ones, vimos isso, quando ele é coagido ou não tinha conhecimento. No nosso direito hoje, você não conhecer a lei não te faz inocente. Você é inocente até que provem o contrário, mas você não pode alegar o desconhecimento da lei para atenuar alguma coisa. Neste caso aqui, ones era quando havia a coação ou desconhecimento. Podia ter esse desconhecimento. Não foi avisado de que não podia fazer aquilo, enfim, tá? Ou quando foi coagido, forçado, né, por alguém. Então aí não é considerado responsável pelo que fez. Quando ofende por ter esquecido uma proibição e a transgride, é obrigado a oferecer um sacrifício. Mas aqui é uma obrigação menor, tá? Não é não matar, por exemplo. Eu esqueci que não podia matar, fui lá e matei. Não é aqui isso, tá? Nessa gravidade. Neste caso, no caso de ter esquecido e fazer um sacrifício, admite-se que, embora nenhum homem seja plenamente responsável ao errar por inadvertência e não possa ser julgado por esse erro, seu esquecimento resulta em uma deficiência interior e requer expiação. Uma deficiência interior, ele esqueceu um preceito, uma proibição, não pode, né? Está vivendo nesse meio, então ele requer expiação. Além dos sacrifícios, numerosas doações voluntárias eram levadas ao templo e aos sacerdotes. Aqui nós não estamos falando de dízimo e nós não estamos falando daquela tzedakah conhecida nossa, da justiça social, da caridade e tal. Não, tá? Algumas das dádivas aos sacerdotes eram tiradas das colheitas e quase não tinham ligação com o templo em si, pertencendo pela natureza e pela classificação talmúdica à ordem Zeraim. Vimos isso anteriormente e também vimos sobre quando nós falamos da linda comemoração de Tu B'Shvat, nós falamos sobre aquelas ofertas aqui, eu acho que não é oferendas, né? Aqui é ofertas aos sacerdotes, porque os sacerdotes nós sabemos que o trabalho deles era no templo, então eles não tinham como ter né, para viver, um ganho. Então eles tinham essas ofertas. Então aqui nós não estamos falando nem de tzedakah e nem do dízimo. Nós estamos falando aqui do meio shekel. Já vamos ver. Havia outras dádivas trazidas ao templo para fins específicos. Desde os tempos de Moshe Rabbeinu, encontramos uma contribuição de meio shekel para a manutenção do templo. Veja que quando Hashem ordenou a construção, a feitura da arca, do altar, do tabernáculo, lá no tempo de Moshe, onde não existia templo ainda, né? Toda a população, todo o povo se engajou nesse projeto e doou o que podia, né? Ouro, enfim, as coisas para a madeira, para tecidos, para a feitura do tabernáculo, com todos os seus utensílios. Então, isso vem desde lá. Isso nós estamos aqui no templo, mas isso vem bem de antes, né? Foi dada naquela época para o fim expresso de construir, olha só, o tabernáculo. Mas quando os exilados na Babilônia retornaram a Jerusalém e construíram o segundo templo, surgiu a necessidade da participação regular do povo na manutenção do templo. E foi decidido que toda pessoa fizesse ao templo uma contribuição fixa. Essa quantia, conhecida como meio shekel, embora seu valor flutuasse de tempos em tempos, tornou-se a principal fonte de financiamento das despesas do templo, cobrindo sacrifícios públicos, restauração dos edifícios ou compra de utensílios e instrumentos a serem usados. Eu quero dizer uma coisa aqui, depois eu termino esse parágrafo, que essa manutenção, esse meio shekel, era para manutenção do templo, né? Pensa no templo, pensa no chão do templo,
pensa nas luzes, né? Pensa nas luzes, pensa na menorá, pensa no azeite, na iluminação, pensa no incenso, pensa nas especiarias que é necessário para fazer o incenso, pensa na limpeza, pensa na conservação, pensa nos dias de hoje o nome é glamour, mas naquela época era glória, pensa na glória, pensa na grandeza do templo, pensa na beleza do templo, pensa no respeito imposto, né? E no respeito demonstrado pela conservação do próprio templo, que simbolizava, né? Simbolizava a Shekhinah, simbolizava que a presença de Hashem, para que nós pudéssemos ir lá e fazer todo o trabalho, todo o serviço. Sabemos que o tabernáculo está dentro de nós, Hashem está dentro de nós, nós somos o tabernáculo, nós somos o templo, nós somos o que sustenta todo esse simbolismo, mas lembrem que era para isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito triste, pessoas ganharem dinheiro com a religião, confundindo a cabeça dos crentes, ali, confundindo a cabeça dos devotos, se baseando no dízimo, se baseando na tzedakah, se baseando no meio shekel para manutenção, se baseando em coisas tão divinas, tão maravilhosas, que eram uma para manter o templo, meio shekel, outra para ajudar a justiça social, fazer a caridade, dar a tzedakah, né? O tal do dando que se recebe, né? E o dízimo de 10%. Usam todas essas palavras, todo esse ensinamento divino para ganhar dinheiro com a religião. Então, as pessoas muito abastadas se unem, né? Se unem como devotos, crescem mais ainda, porque é da natureza do seu trabalho, da sua vida, terem dinheiro. E assim os outros que não têm dinheiro olham e dizem, nossa, entrou para aquela religião, pagam tanto e tal. O pastor ganha dinheiro, falei pastor, pronto, já entreguei tudo. Ganha dinheiro, ganha salário, os assalariados, né? Os sacerdotes assalariados. Eita. Pois é. E isso é triste, porque as pessoas que ali estão acreditam nisso. E elas veem as pessoas tendo prosperidade financeira e muita harmonia e shalom bait na casa, sei lá. E elas acabam entrando para essas religiões e sustentando mentiras e sustentando sacerdotes assalariados. Dá para perceber por que o judaísmo é apaixonante, né? Não sustentamos sacerdote nenhum. Bom, vou continuando do meio shekel. Com o correr do tempo, dar meio shekel tornou-se a expressão da participação nacional no culto do templo. A coleta de contribuições era feita não apenas na terra de Israel, mas igualmente na diáspora. Depois da destruição do templo, as autoridades romanas forçaram todos os judeus em sua área de jurisdição a continuarem a pagar esta soma como taxa ao tesouro de Roma. Não vou comentar sobre isso. Cada um fica com o seu pensamento, né? Mas vou ler este pedacinho novamente. Depois da destruição do templo, por eles mesmos, né? As autoridades romanas forçaram todos os judeus em sua área de jurisdição a continuarem a pagar esta soma como taxa ao tesouro de Roma. Inacreditável, mas é assim. Esse foi o começo, foi o vídeo 1, tá? Sobre sacrifícios, do capítulo 23, da segunda parte, estrutura e conteúdo do Talmud essencial, do Rabino Adina Stausholtz. E nós vamos ter mais, acredito que dentro dos sacrifícios, nós vamos ter mais um vídeo.
E quero dizer para vocês que essa parte aqui é uma parte bem resumida, como já sempre explico, muito resumida, porque nós temos não só a ordem Kodashim dentro do Talmud, que é bem extensa, como nós temos muitas coisas escritas sobre os sacrifícios em termos profundos, tá? Como nós temos muita interpretação inteligente do Rambam, Maimônides, e, enfim, muita coisa que pode ser tirada dos sacrifícios. Como este é a nossa playlist do estudo do Talmud, nós queremos saber o que tem lá dentro, então nós não nos aprofundamos, nós seguimos a risca o livro do Rabino. Agora eu quero ler aquela frase, aquelas palavras, não é uma frase, é um pouco mais que uma frase, do Rabino Adin Townsend, no seu livro A Rosa de 13 Pétalas. Esse livro é um livro cabalístico. Eu não tenho ele aqui hoje, mas eu o tenho e eu vou trazer para mostrar para vocês. Ele é um livro cabalístico, como eu disse, o Rabino Townsend, de abençoada memória presente. Ele não era somente um rabino qualquer. Ele era um ícone. Ele era aqueles que não nascem todo dia, como eu disse. Ele era cientista, filósofo, físico, matemático, escritor, cabalista e fofinho. Então eu vou ler para que nós compreendamos como nós somos únicos e como nós temos total potencial para mudarmos o nosso destino. Aquele destino que às vezes aparentemente é o único que nós temos. Aquele parece que é só aquilo. Não. Aqui, nas palavras do Rabino de Townsend, nós vamos ver que nós somos realmente singulares. E eu fiz o short, mas eu quero reler aqui. E já vou dizendo para vocês que se vocês estão gostando da playlist do Talmud, estão conseguindo compreender o que está dentro do Talmud. Não é um assunto onde nós ficamos dando muito pitaco, onde nós ficamos porque assim nós precisamos conhecer. Então é o que está ali, né? E o nosso combinado no canal é nós termos sempre um livro de apoio. Não ficamos no achismo. Então eu quero saber se está ajudando vocês a compreender o que tem no Talmud. E sabermos que após nós terminarmos esse estudo, lendo, estudando ou não a iniciação ao estudo do Talmud, nós já sabemos o que tem lá dentro. E nós podemos nos dedicar a um tipo de assunto. Por exemplo, eu me afinizo mais com as leis dietéticas, eu me afinizo mais com o Pirkei Avot, a ética dos pais, eu me afinizo mais com as leis, eu gostaria de aprender mais, e aí nós vamos seguindo o rumo que nós vamos escolher. Veja que até isso nós escolhemos, mas nós precisamos conhecer o Talmud. Em todo tipo de estudo judaico, em todo livro, em todo estudo, em todo assunto, em toda ramificação que possa ter, seja você um judeu, seja você um Bnei Noach, nós vamos ver citado, nós vamos ver o Talmud. Porque é só graças ao Talmud que nós conseguimos compreender as coisas que estão na Torá. Então eu vou ler a frase do Rabbi Townsend, que é a seguinte, foi lida no short. Toda pessoa tem sua própria essência espiritual, cuja singularidade não é apenas resultado de sua hereditariedade e educação, mas também por intenção divina, pois cada ser humano tem uma tarefa específica para executar no mundo, uma tarefa que ninguém mais pode cumprir. Apesar de haver pessoas melhores e mais dotadas para fazê-la, somente ele pode fazê-la de uma certa maneira, na composição singular de maneira, personalidade e circunstância que lhe pertence. Somente o homem pode mudar voluntariamente a estrutura em certa medida
e ativar os círculos viciosos de várias maneiras. Então, se você porventura acha que o seu serviço, que o seu trabalho, que a sua missão é pequena, saiba que só você pode fazer ela desta maneira, como deve ser feita. Mesmo que existam pessoas melhores do que você na escrita, mesmo que existam pessoas melhores do que você na cozinha, melhores, mais cheias de título, de faculdades, de diplomas, saiba que a sua missão, saiba que a sua tarefa, ela deve ser executada somente por você, porque é você um ser singular, nós somos singulares. Essa frase é maravilhosa, então vocês imaginem como é o livro todo do Rabino Adonis Townsend. Então, gostando, curtam, comentem, compartilhem. Comente. Vamos ler o Salmo 67. Ao mestre do canto, sobre instrumentos de corda, um salmo, um cântico. Que o Eterno nos conceda a sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer seu rosto, para que na terra seja conhecido o seu caminho, e entre todas as nações sua salvação. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Alegrem-se e rejubilem todas as nações, porque com equidade as julgarás, e pelo caminho reto as conduzirás. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Possa então a terra produzir em abundância seus frutos. Queira o Eterno, nosso Deus, nos abençoar. Sim, queira Ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Podem dizer amém. Sempre podem dizer amém. Eu é que não deveria dizer, mas eu digo também. Vamos escutar um pouquinho. Apertando no K, que é o que o K dá o pause e o K despausa também. Shema Israel. Procure na playlist Yair Levi, um levita, cantor, músico. Tenha um ótimo dia, gente. Mais Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Eu podia falar porque eu não falei o da manhã, tá?